Nós temos estudado nos últimos domingos, desde que começou aquela comoção nos Estados Unidos, e de lá as coisas se agravaram bastante, se complicaram, já começa a arrefecer um pouquinho, a diminuir o ritmo das manifestações a respeito do racismo. E nós começamos então falando sobre o racismo e que abordamos com vocês que o principal motivo do racismo, essa distinção entre brancos e negros nas Américas, começaram justamente por causa do quê? Com grande influência do cristianismo, com grande influência dos imigrantes que vieram da Europa, tanto os portugueses vieram tendo como base religiosa o cristianismo no Brasil, juntamente com os jesuítas, e impuseram uma filosofia de licenciatura, de liberdade, de se explorar o semelhante por causa de um fator de cor de pele. A mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos, onde se tornou marcante essa discriminação racial, também decorrente o quê? De imigrantes que vieram da Inglaterra para estabelecer ali uma nova colônia e vinham com valores cristãos, mas esses valores cristãos não os impediram de estabelecer uma opressão cruel, selvagem, violenta em relação ao semelhante. E como abordamos até domingo passado, que quando nós é incoerente vermos cristianismo e vermos escravidão, porque Cristo veio para libertar os cativos. Jesus estabelece que o seu ministério principal foi para trazer libertação aos que estão presos. E de repente encontramos na nossa história, na história da cristandade, encontramos pessoas que, se dizendo cristãos, oprimem o seu próximo. Oprimem por causa de etnia, por causa de costumes, por causa de religião, por práticas sexuais, seja lá o que for. Qualquer forma de opressão, qualquer forma de coação, qualquer forma de dano que venhamos a causar sobre uma pessoa, porque ela é diferente em algum aspecto, isso foge do princípio do cristianismo. Como abordamos também, no sentido, principalmente no domingo passado, abordamos isto, que a prática das pessoas podem ser reprovadas dentro dos princípios morais, éticos, que a Bíblia estabelece como do agrado do coração de Deus. Mas isso não os faz menos seres humanos que devem ser tratados com toda dignidade, com todo respeito. Porque é isso que Cristo fez. É isso que Jesus Cristo fez em todo o seu tempo. Ele quebrou barreiras, ele quebrou preconceitos, ele foi ao necessitado, ele foi ao carente, ele foi ao pobre, ele foi à mulher, ele foi à prostituta, ele foi à adúltera, ele foi à samaritana. Então Jesus ele sempre esteve ali atento à necessidade daqueles que o procuravam, aqueles a quem ele veio libertar os cativos. Então cristianismo e escravidão são totalmente incompatíveis. Mas abordamos também que Deus, ele, no Velho Testamento, ele como legitimiza a escravidão para o povo de Israel, não como uma forma de opressão, mas como uma forma de reconstrução de vida. Abordamos também isso nos últimos domingos. E daí deixamos a pergunta para hoje. Mas e quando havia opressão para aqueles que não eram escravos hebreus? Porque dentro daquilo que nós abordamos até agora, a escravatura que foi autorizada, digamos, na Bíblia, lá em Levíticos 21, em Deuteronômio 15, dizia respeito principalmente ao judeu, ao nascido hebreu, que diante de adversidades acabavam se sujeitando a um período de até 7 anos, de até 6 anos. No 7º ano era o ano da remissão, então eles ficavam em plena liberdade. Mas e os estrangeiros? Há uma referência só, onde, digamos assim, nós vemos claramente um princípio que é abençoado no processo por Deus, dentro da manifestação do próprio Deus, da sua aprovação, onde um povo foi colocado sob submissão debaixo do poder de Israel. Este episódio você vai encontrar no livro de Josué, no capítulo 9, que diz respeito a um povo muito peculiar, que já nele traz as características da igreja. Era como se fosse um arquétipo, uma prefiguração daquilo que seria a igreja, do direito da igreja debaixo da graça. É uma manifestação no Velho Testamento daquilo que a graça traria aos gentios. Então nós encontramos esse episódio na vida dos gibeonitas. Os gibeonitas quem eram? Depois da queda de Jericó e da queda de Ai,
os moradores de Canaã ficaram apavorados, eles já estavam apavorados. Segundo no capítulo 2, nós vemos o testemunho de Raabe. Ela diz que os moradores da terra estavam apavorados, porque eles pela primeira vez estavam tendo contato com Deus verdadeiro, com Deus que se manifestavam, porque todos os deuses que eles criam eram deuses fantasiosos, deuses fictícios, que eram representados por imagens, eram representados por símbolos, por ícones, principalmente estátuas, mas que tinham mãos, não tocavam, tinham boca, mas não falavam, tinham olhos, mas não viam, e de repente eles são confrontados com Deus que se manifesta de forma poderosa, abrindo o Mar Vermelho, destruindo o Egito, destruindo o exército de Faraó, depois destruindo a cidade de Jericó, destruindo o Og, os inimigos que se levantam de Israel nas guerras, que vem nos 40 anos em que eles caminham da terra do Egito à terra de Canaã para tomar posse com Josué. Então, dentro dessa perspectiva, o que acontece? Nós vemos que no caso, Josué, ele se depara com esses adversários, ou esses possíveis adversários que eram os gibeonitas, que eram moradores da terra. Nós não vamos nos deter em todos os detalhes, mas nós vamos entrar na metade da narrativa. Mas o que a narrativa do capítulo 9 traz? Aqueles homens criam um estratagema. Eles falam, olha, eles moravam a 3 dias do acampamento de Israel. Israel estava acampado, já haviam destruído Jericó, já haviam vencido Ai, a cidade de Ai, né? Ou Ai, né? Mas a cidade de Ai. E o que acontece? Eles estão indo em direção aos gibeonitas. Os gibeonitas então fazem o quê? Se provêm de pão embolorado, se provêm de roupas velhas, sandálias velhas, se provêm de odres de vinho velho, e sobem nas suas montarias e vão até o acampamento de Israel e se apresentam dizendo, olha, nós somos de uma terra muito distante. Nós somos de uma terra muito distante e nós sabemos que o Deus de vocês é Deus de verdade e sabemos que essa terra foi entregada para vocês, que nós não temos como subjugar. Então, sabendo que vocês vão chegar onde nós moramos, nós viemos de antemão. E quando nós saímos de casa, esse pão era fresco, esses odres eram novos, as nossas roupas eram novas. E a gente mora tão longe que tudo isso envelheceu. E o povo de Israel não consulta a Deus, não pesquisa, eles falam, tudo de bom. E eles fazem aliança com os gibeonitas. E o que acontece? Aí vem a narrativa, né? Então eles fazem aliança, e quando chega, verso de número 15, vamos começar aqui. Vamos ver o 14, porque dá para entender isso. Então os israelitas, diante dessa narrativa dos gibeonitas, tomaram da provisão, viram o que eles tinham ali, aquele pão embolorado, aqueles odres velhos, tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Eles não pediram nada ao Senhor, eles simplesmente resolveram fazer alianças com os gibeonitas. E diz o verso 15, Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança de que lhes conservaria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois, partindo os filhos de Israel, chegaram à cidade deles, dos gibeonitas, ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriat-Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes das congregações lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Ou seja, aqui é a primeira vez que é citada murmuração, mas não é uma murmuração contra Deus, como era nos dias de Moisés e de Arão. Aqui é uma murmuração contra os príncipes, porque não consultaram a Deus. E fizeram aliança. Peraí, olha, está incoerente, vocês são líderes do povo, vocês estão nos conduzindo à vontade de Deus, nós temos uma aliança com Deus. Deus disse para que nós não fizéssemos aliança com outros povos e vocês fizeram mesmo assim. E a gente foi enganado, a gente foi passado para trás nessa conversa. E eles murmuram dos príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação, nós lhe juramos pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhe faremos, conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que lhes fizemos. Disseram, pois, os príncipes, vivam, e se tornaram rachadores de lenha, tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe haviam dito.
chamou Josué e disse-lhes: por que nos enganaste, dizendo, habitamos muito longe de vós, sendo que vivieis no nosso meio? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Eu acho interessante essa colocação, porque aqui propriamente os gibeonitas são colocados como escravos de Israel. Escravos que estariam sujeitos a serviços em prol do povo de Israel, em prol da nação de Israel, tirando água, ou seja, suprindo necessidades básicas numa região desértica como aquela, e também rachando lenha. Lenha, duas coisas fundamentais para a manutenção da vida, né? A água e o fogo, certo? Não só por causa do cozimento, mas por causa das baixas temperaturas da noite, para a preservação da vida, e por aí vai. Então este povo foi colocado numa condição de escravo. Mas veja só que curiosidade, quando você vai lendo o texto, eles são colocados até como malditos, porque ficariam como escravos. Todos eles ficariam escravos para sempre. Diferente da escravatura que era estabelecida para os hebreus em Êxodo 21 e Deuteronômio 15, que era uma escravidão de duração de no máximo 6 anos. No 7º ano, havendo a remissão, havendo o perdão da dívida e a libertação do escravo com todos os recursos para que ele pudesse retomar a vida dele. Aqui é a primeira vez que você vai encontrar na Bíblia, dentro do povo de Israel, essa conformidade permitindo que um povo estrangeiro se torne escravo de Israel. Porque na verdade esse nunca foi o propósito de Deus. Mas veja que interessante, a partir do momento, o que levou estes homens a fazerem isto, não foi meramente o medo de Israel, ou o medo do povo, ou o medo dos homens de Israel, mas uma consciência de que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Então esses homens se submeteram a essa condição de servidão por temerem a Deus. Os gibeonitas usaram de falso testemunho, sim, usaram de estratagemas, mas era a forma como eles encontraram de falar, olha, como que a gente pode lidar com essa situação? Essa situação é impossível, essa situação é irreversível. Nós vamos ser consumidos. E nós reconhecemos que o Deus de Israel é de verdade. É interessante que eles são o quê? Eles são colocados como tiradores de água e como rachadores de lenha para suprir a necessidade do povo de Israel e para suprir a casa de Deus. Suprir a casa de Deus, a família de Deus. Não somente, aqui não está falando de templo ou meramente o tabernáculo, mas é como se o próprio povo fosse a casa de Deus. Que essa figura do povo como casa de Deus vai se tornar muito mais clara no Novo Testamento. Até o apóstolo Pedro, lá no 2º capítulo da primeira carta, ele fala que nós somos pedras espirituais, e como pedras espirituais, tendo Cristo como a pedra angular, a pedra fundamental, nós somos edificados casa de Deus. Então é interessante como ele coloca, os gibeonitas são aqueles que trabalham para suprir a necessidade da casa de Deus, da habitação de Deus, que é o povo, ou seja, suprindo a necessidade do povo, estão suprindo a necessidade da casa de Deus. Então responderam a Josué, diante dessa colocação, olha, porque vocês vão ser colocados para servir a casa, servir ao povo, para o resto da sua vida. Então responderam esses homens de Gibeão a Josué, é que se anunciou aos teus servos como certo, que o Senhor teu Deus ordenara a seu servo Moisés, que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito por nossas vidas, por causa de vós, e fizemos assim. Ou seja, nós usamos estratégia, mas porque temíamos as consequências da ação de Deus. Nós sabemos o que Deus havia dito ao servo dele Moisés, nós sabíamos quais eram os projetos de Deus para vocês, nós sabíamos quais eram os projetos de Deus para nós, que era a destruição se nos opuséssemos. E nós nos submetemos a vocês. Então é melhor ser escravo debaixo do cuidado de um Deus que se importa, de um Deus verdadeiro, do que sermos adversários seguindo um Deus falso, nos apegando a tradições, costumes, valores de uma cultura que certamente será erradicada pela manifestação da vontade de Deus. Então ele diz, eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. É como eles se colocam, olha, essa autorização de escravidão não era para que eles fossem colocados no tronco, para que eles fossem chicoteados, para que eles fossem feridos, mas para que eles trabalhassem, para que eles fizessem o bem sobre eles. Ou seja,
nós estamos no meio de vocês, façam-nos bem, cuidem de nós, nos dirijam de acordo com aquilo que vocês que estão na presença de Deus, vocês que andam em comunhão com Deus, vocês que estão debaixo da revelação de Deus, possam nos conduzir também nesse processo de proximidade, de conhecimento e de preservação da vida. Então eles se submetem, não no sentido de que vão ser escravos debaixo de uma opressão, mas eles serão escravos debaixo de um cuidado. Isso se torna muito evidente quando acontece o quê? No capítulo 10, veja como é maravilhoso isso. Eles se submetem, vamos até o último versículo, verso 27 do capítulo 9. Nesse dia, Josué os fez rachadores de lenha, tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Ou seja, Josué, quando toma esses homens como escravos, eles os colocam o quê? Debaixo da direção de Deus, debaixo do cuidado de Deus, para que Deus não só dirija a mão de Josué, a mão do povo, mas também dirija o destino desses homens. Percebem aqui o cuidado? A escravidão aqui não foi uma escravidão no sentido de opressão, de domínio, de destruição, de extermínio, ou de meramente uma manifestação de poder. Mas foi o quê? Uma forma de que estes homens, estando submissos a esta condição que eles se submeteram, eles pudessem ser dirigidos por Deus. Tá certo? Daí o que acontece? O capítulo 10 diz o seguinte, daí você pode falar, o povo os gibeonitas eram covardes, os gibeonitas eram fracos, os gibeonitas eram um povo que não tinham recursos. Nós vimos aqui que eles tinham 4 cidades principais. Não era um povo pequeno, não era uma população pequena. Eles tinham 4 cidades. Diz assim, tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, Jerusalém aqui era dominado pelo Jebuseu, Adonisedeque era um Jebuseu. A Jerusalém, no caso aqui, ela era dominada pelos Jebuseus e ela só cairia no futuro dessa narrativa, nos dias de Davi, que Davi tomaria conta de Jerusalém e estabeleceria Jerusalém como capital do reino de Israel. Então Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara Ai e havia destruído totalmente, feito a Ai e ao seu rei como fizera a Jericó e ao seu rei, e que, preste atenção, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com Israel e estavam no meio deles. Percebe? Peraí, mas eles se submeteram à escravidão. Mas o que aparece na narrativa eles são escravos, mas eles são escravos vinculados pela paz, vinculado pela estabilidade, vinculado pelo livramento, vinculado pela salvação, vinculado pela preservação da vida. Temeu muito, e eu acho tremendo isso daqui no verso 2, temeu muito esse Adonisedeque, porque Gibeon era a cidade grande, não era uma cidadezinha pequena, não era uma aldeota, era uma cidade grande de influência na terra de Canaã. E diz mais, como uma das grandes cidades reais, e ainda maior que aí, e todos os seus homens eram valentes. Ou seja, os gibeonitas não eram covardes, os gibeonitas não eram fracos, os gibeonitas não eram homens que se entregaram por causa do medo, digamos assim, porque eles não tinham coragem. Não, eles eram corajosos, a coragem deles era conhecida em Canaã, a sua força era conhecida em Canaã. Mas o que eles fizeram? Eles acharam por bem abrir mão de todas essas qualidades, condições humanas, para se submeter ao Deus verdadeiro. E servir a esse Deus verdadeiro. Servir ao povo, servir ao altar, e como diz o final do verso 27, para que Deus os colocasse no lugar que o próprio Deus escolhesse. Então aqui Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Orão, rei de Hebron, a Pirão, rei de Jamute, a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo, subi a mim e ajudai-me, firamos a Gibeon, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Aos olhos dos cananeus, o que acontece? Gibeon não se tornou escravo. Aos olhos de Josué, Gibeon se tornou escravo. Aos olhos de Gibeon se tornou escravo. Aos olhos dos adversários de Israel, Gibeon se tornou aliada, porque eles fizeram aliança. Percebem? O serviço era uma consequência, mas não era um serviço de escravidão, de dominação. E o que é interessante
é que na narrativa o que acontece? Verso 6. Os homens de Gibeon mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não retireis as tuas mãos dos teus servos. Eles abordam Josué dizendo: olha, nós somos seus servos, nós fomos feitos seus escravos, vocês têm responsabilidade conosco porque vocês se tornaram nossos donos. E diz assim: não retires as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Ou seja, estes homens que eram escravos, eles vão pedir o que para Josué e para o povo de Israel? Vai pedir ajuda, vai pedir auxílio. E aqui vem uma das narrativas mais fantásticas do Velho Testamento. A nível de milagre, talvez o milagre mais proeminente, de maior projeção a nível de alcance cósmico, digamos assim. E diz assim: então subiu Josué de Gilgal e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué. Olha só o que Deus fala em relação para Josué e em relação ao que está acontecendo. O que está acontecendo? Os amorreus estão vindo contra Gibeon. Gibeon é aliada de Israel, escravos de Israel submissos ao serviço da casa de Deus, ao altar de Deus, ao povo de Deus, para que estivessem onde Deus quisesse que eles estivessem. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou de diante de Israel, os feriu com grande matança em Gibeon, e os foi perseguindo pelo caminho sobre Bet-Horon, e derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca. Ou seja, Deus mandou uma chuva de quase, poderíamos dizer, meteoros cair sobre este povo. É interessante que há até alguns documentários que dizem que naquela região de Gibeon há pedras de centenas de quilos que estão colocadas ali e não há explicação pelo qual aquelas pedras estão ali. Porque elas fogem totalmente à geologia da região. São pedras magmáticas, são pedras como se fossem vulcânicas, vindas de erupções vulcânicas, só que naquela região não tem vulcão. Aquelas pedras caíram, estão ali como se tivessem caídas do céu, e não há explicação para aquelas pedras. E aqui diz que houve uma chuva de pedras, não eram pedregulhos, não são aqueles granizos de 1 quilo, meio quilo, que às vezes nós vemos aqueles exageros que vemos até no sul do país acontecer às vezes, e nós ficamos assombrados. Não era gelo, não era granizo, eram pedras, rochas. E a geologia, trabalhando a pesquisa do terreno, encontrou nessa região de Gibeon pedras inexplicáveis que estão ali, pedras de toneladas, pedras de centenas de quilos, que não se sabe a procedência dela e como chegaram até ali, e não foram transportadas por mãos humanas. Isso confirmando a narrativa de Josué, a narrativa do livro de Josué. Agora o que vem de mais surpreendente vem na sequência. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detente de Gibeon, e a lua no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim entendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué a todo Israel com ele ao arraial em Gilgal. O que você percebe nessa narrativa? Deus parou o sol e a lua, mas por quê? Porque Israel estava numa guerra, mas a guerra havia sido motivada para quê? Para poupar os gibeonitas. Percebem que toda essa situação, pedras caindo dos céus, o sol parando, a lua parando, o dia permanecendo estático por quase um dia inteiro, por quase 24 horas aqui, simplesmente mostra Deus se manifestando para livrar os gibeonitas. Uma pergunta interessante: onde estavam os gibeonitas? Porque eles não aparecem no combate. Aqui é um combate feito entre Israel e os amorreus. Os gibeonitas não estão na guerra. Deus manda o povo de Israel, manda Josué com o seu exército,
para livrar os gibeonitas. Os gibeonitas não aparecem na luta, não aparecem combatendo, embora fossem homens valentes, não aparecem no conflito, embora fossem homens corajosos, de grande projeção, mas o que? Estes homens que haviam sido escravos acabam se tornando protegidos do povo de Israel, protegidos por Deus, e a favor deles Deus manifesta sinais nunca antes vistos, e depois disso, nunca depois foram vistos sinais semelhantes a este. Isso em prol de salvar quem? Os gibeonitas. Percebem? Este povo foi submisso à escravidão, mas o que eles receberam de Deus? O direito de servir no seu altar, o direito de estar servindo aos interesses do povo de Israel, que segundo a Bíblia sempre traz galardão, de estar onde Deus queria que eles estivessem, e diante do perigo, esses escravos foram salvos pelo povo pela intermediação de Deus, através do seu exército, e através dos sinais inigualáveis de Deus, como sendo talvez a nível, não estou falando a nível da representação espiritual, ressurreição de Lázaro, ressurreição de Cristo, o andar sobre as águas, nada disso, mas no sentido a nível de uma manifestação do próprio universo, da própria ideia de translação, de rotação da Terra, do sistema, de como o universo se move. Deus movimentou os planetas, Deus manifestou o sistema solar, Deus paralisou as coisas para que houvesse a vitória de Israel sobre os amorreus em favor dos gibeonitas. Ou seja, você percebe que essa escravidão em momento nenhum trouxe opressão, mas trouxe livramento, trouxe cuidado, que é semelhante à escravidão lá do capítulo 21 de Êxodo e o capítulo 21, o capítulo 15 de Deuteronômio. Ou seja, que são povos que são submetidos à vontade de Deus, ao cuidado de Deus, para que, sendo servos, escravos, eles sejam tratados bem, sejam cuidados de forma satisfatória, de formas benéficas, de forma que aqueles que têm governo sobre eles se tornem não seus opressores, mas se tornem os seus defensores. Percebem como há uma diferença gritante entre a escravidão que foi defendida por povos cristãos na vinda da promoção da escravatura na América do Norte, a promoção da escravatura na América do Sul, na América Latina e na América anglo-saxônica. Você vai perceber essa discriminação, essa violência destoa totalmente com o princípio da palavra de Deus. Por isso que mesmo havendo a autorização ou mesmo a permissão de Deus para a escravidão na Bíblia, essa autorização e permissão de Deus da escravidão na Bíblia foge totalmente ao conceito de escravidão que vemos na história da humanidade até os dias de hoje. Porque até os dias de hoje ainda há povos que estão explorando e escravizando pessoas, inclusive no Brasil. Muitas vezes recebemos notícias de alguns grupos de pessoas que são mantidas como escravos para trabalhos forçados, em garimpos, em propriedades, em fazendas, e isso existe ainda hoje, infelizmente, e não é só aqui no Brasil, em muitos lugares do mundo. Então, deu para entender esse conceito de escravidão à luz da Bíblia? O conceito que Deus estabelece até pode haver, mas a escravidão não é para oprimir, a escravidão é para cuidar. A escravidão não é para tirar a vida, mas a escravidão era para preservar a vida. A escravidão não é para destruir, mas a escravidão é para salvar. Salvar de uma situação e levá-los a um momento muito maior, muito mais grandioso. É interessante como os homens conseguem deturpar e constranger ou deteriorar todos os conceitos que Deus traz de bom. O homem consegue fazer, com a sua inventividade e criatividade, fazer coisas que, às vezes, os brasileiros, às vezes, usam uma expressão, coisa que até Deus duvida. Eu creio que Deus não duvida de nada da malignidade humana, mas às vezes nós brincamos e falamos que tem coisas que os homens fazem na sua escolha, na sua malignidade, por causa da sua natureza, que até o diabo fica surpreso e ele fala, olha, eu não tinha pensado nisso ainda. Como esses seres humanos são criativos em fazer o mal. E a Bíblia fala que o homem ele tem uma tendência natural em correr para fazer o mal. Mas voltando. Então, eu creio que deu para a gente explanar bem esse conceito.
Mas como já abordamos a semana passada, nós queríamos deixar com vocês hoje o pior tipo de escravidão. Havia um hino antigo que falava assim: é tempo de vencer a vil escravidão que em vós exercem homens ou ideias. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão extremamente escravizadas. Escravizadas de várias formas. E nós vemos que normalmente dentro desse tipo de escravidão, as pessoas não se dão conta que são escravas. Há um episódio muito marcante na vida de Jesus, que há muitas referências importantes ali. Eu te convido a abrir sua Bíblia no capítulo de número 8 do Evangelho de João, onde justamente Jesus ele vai conversar com um grupo de líderes religiosos chamados fariseus, pessoas extremamente rigorosas em cumprir os rituais, em seguir a sua religião, em seguir seu princípio de ética e moral estabelecida pela sua religião. E Jesus vai conversar com eles a respeito da discrepância de quem ele é e de quem eles são. Começa no verso 21 do capítulo número 8 de João. E ele começa dizendo assim: ora, de outra feita lhes falou dizendo: vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou não podeis ir? E prosseguiu. Jesus ele vai traçar uma linha divisória entre ele e os homens que estavam diante deles, que eram religiosos, conhecedores da lei, conhecedores do Velho Testamento, conhecedores dos rituais judaicos, conhecedores dos princípios morais e muitos deles juízes no que dizia respeito a exercer esses princípios bíblicos do Velho Testamento na condução da sociedade daqueles dias. E ele diz: vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Ou seja, se vocês não entenderem a dimensão da pessoa que eu sou, de quem eu sou, é interessante que alguns consideram que esse termo, né, se não crerdes que eu sou, ele não está falando se não crerdes em quem eu sou, ele está falando se não crerdes que eu sou, como se fosse esse eu sou, a mesma referência que Deus diz a Moisés lá no Velho Testamento, quando Moisés pergunta: quando eu me apresentar para o teu povo, qual o nome que eu vou te dar? E Deus diz para eles: você vai me apresentar como eu sou. Eu sou o que sou. E aqui como Jesus Cristo falando assim: se você não entender que eu sou Deus, morrereis nos vossos pecados. Se vocês não entenderem o meu papel como Deus, juntamente com Jeová, né, então me perguntaram: quem és tu? Certo? Porque, peraí, você está falando que você é Deus? Você está falando que... peraí, quem é você? Então quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é o que eu desde o princípio vos tenho dito. Muitas coisas tenho a vos dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro. De modo que as coisas que dele tenho ouvido, essa digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai, falava de Deus Pai. E é interessante conforme a narrativa vai seguindo a partir de agora. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes os filhos do homem, aqui ele está falando sobre sua crucificação, então sabereis que eu sou. Não sabereis quem eu sou, sabereis que eu sou. É como se fosse, novamente voltando àquela consciência de que eu sou Deus. E que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dita estas palavras, muitos creram nele. Ou seja, Jesus está falando que é Deus. Jesus está falando que é o Messias. Jesus está falando que é o Cristo. Ele está se declarando com todas as letras, com todas as palavras, que ele é Deus. E muitos creram nele como Deus. Dita estas palavras, muitos creram neles. Agora veja o que diz o verso 131. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. É interessante que eram judeus, religiosos, conhecedores da lei, praticantes da lei, alguns aplicadores da lei sobre o povo, mas é interessante que aqui eles creem em Jesus como Deus. Mas chega um momento em que Jesus ele faz uma declaração que os confronta de maneira que eles não concordam com Jesus sendo Deus, nem com... Por quê? Aquele lado, se Jesus é um homem, concordar com ele é a mesma coisa que eu e você, somos homens. Se alguém concorda ou discorda, nós não temos uma verdade absoluta, nós não temos um conhecimento absoluto, nós não temos uma declaração absoluta de nada, porque o máximo que nós temos para viver é o momento do agora, o momento que se chama hoje, o momento que se chama já, esse instante. Agora Jesus, ele está se colocando como Deus, e ele está falando para eles, olha, se as minhas palavras permanecerem em vós, se vocês obedecerem, por quê? O que denota do meu caráter em relação a tudo que eu tenho apresentado para vocês? Eu faço a vontade de Deus. O Pai é Deus. Se o Pai é Deus, eu me submeto a este Pai, me submeto a esse Deus e faço, ele diz aqui, sempre faço o que lhe agrada. Ou seja, Jesus ele está se identificando assim, eu reconheço meu Pai como Deus. E ele sendo Deus, ele tem uma vontade. E ele tendo uma vontade, eu como seu filho, eu como sendo um com ele, eu como sendo alguém que se identifica com ele, faço a sua vontade. E agora esses homens creem em Jesus. E Jesus diz, olha, é importante que assim como eu obedeço o Pai, vocês obedeçam a mim. É importante que assim como eu permaneço nas palavras do meu Pai, vocês permaneçam nas minhas palavras. E ele diz o quê? Se vocês fizerem isso, vocês serão meus alunos. Vocês estarão aprendendo comigo. Porque este é o propósito da santificação. Nós falamos um pouquinho sobre isso nas últimas quintas-feiras. Da obra de Jesus como aquele que nos perdoa os pecados, como também como aquele que nos aperfeiçoa por propósito de Deus na nossa vida. Então aqui ele diz o seguinte, olha, se vocês fizerem como eu faço, assim como eu obedeço a Deus em tudo, vocês me obedecerem, assim como eu guardo as palavras do Pai, vocês guardarem as minhas palavras, vocês se tornarão meus discípulos e aprenderão a andar comigo, a falar como eu, a pensar como eu, a agir como eu ajo. E diz então na sequência, e conhecereis com isto a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus está falando para eles, mesmo vocês crendo em mim, vocês ainda estão presos. Mesmo vocês crendo em mim, vocês ainda são escravos. Dentro dessa perspectiva, porque ele está falando de um momento futuro da concretização da sua obra. Quando, pois, o Filho do Homem for levantado, vocês então compreenderão quem ele é. Diz o verso de Jesus, diz o verso 28. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Ou seja, a plena revelação de quem eu sou, da obra que eu vim fazer, o que eu vim concretizar, vocês só vão ter quando eu for levantado na cruz, que é o que acontece com aquele centurião, se lembram disso? Jesus está na cruz, há todo aquele procedimento, aqueles que estão jogando em volta da cruz, disputando as roupas de Jesus, está aqueles que estão aos pés da cruz, ali ao redor da cruz, zombando de Jesus, aos dois ladrões, um do outro lado da cruz, e há um centurião. Todos estão assistindo o mesmo evento. Mas quando Jesus Cristo entrega o seu Espírito, é traspassado pela lança e dele sai água e sangue, o céu se torna negro, a terra treme, há toda uma manifestação da natureza em relação ao luto, à dor, ao sofrimento de Deus, naquele momento que ele se permite deixar com que seu filho morra de forma tão brutal e injusta. Naquele momento o centurião diz, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Então, na vida do centurião se cumpre justamente essa palavra. Olha, quando eu morrer na cruz, vocês vão saber quem eu sou. E o centurião ele faz essa declaração. Realmente, ele é Deus. Ele é filho de Deus. Ele é um com Deus. E Jesus, então, ele diz assim, se vocês crerem nessa revelação, se vocês crerem na manifestação, se vocês crerem na obra que eu estou para realizar em pouco tempo, quando eu for levantado e vocês reconhecerem que eu sou, diz assim, conhecereis a verdade. Esta é a verdade da minha obra, esta é a verdade do meu ministério, esta é a verdade da minha manifestação. E verdadeiramente, se conhecerdes a verdade vos libertará.
E diz ainda, responderam, somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém, como dizes, sereis livres? E replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo que comete o pecado é escravo do pecado. É interessante que Jesus aqui ele vai abordar um problema que muitas vezes nós não nos damos, nós não temos e não queremos ter consciência. Que nós nos tornamos, por sermos seres humanos, termos uma natureza corrompida, termos uma natureza influenciada pelo mal, nós somos pecadores. E por sermos pecadores, nós nos tornamos escravos do pecado e, consequentemente, dos instintos deste pecado. E aqui vem o quê? O pecado ele não se manifesta somente, alguns vão falar, não, o pecado é vício. Vício de beber, vício de fumar, vício de tomar droga. Não, o pecado é o vício de sexo. E por aí vai. Mas não é somente isso. Há muitas filosofias, a pessoa pode levar uma vida regrada, uma vida correta, sem essas condições de vício regulares e ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa boa, ser uma pessoa religiosa, ser uma pessoa cumpridora dos seus deveres, mas ela continua sendo escrava do pecado. Pecado que muitas vezes faz com que tenhamos ideias a respeito de nós mesmos, tenhamos opiniões a respeito de Deus, a respeito de religião, a respeito de moral, que acabam se tornando na nossa mente filosofias, crendices, valores que nos levam a uma autojustificação. Por quê? Porque vou à igreja, porque pratico a minha religião, porque sou bom, não sou tão mal quanto as outras pessoas, eu nunca cometi tal crime, nunca matei, nunca roubei. E dentro dessas filosofias, presos a costumes religiosos, presos a práticas religiosas, presos a um certo ritualismo de prática de vida, num conceito de aplicação religiosa, as pessoas acham que são livres. E Jesus está falando para eles, olha, vocês creram que eu sou em quem eu sou. Vocês ainda não viram a concretização da minha obra na cruz do Calvário, porque eu ainda não fui levantado. Mas vocês, quando conhecerem esta verdade, vocês serão livres. E é interessante que esses homens, diante de todas essas observações de Jesus, dizem, nós não somos escravos. Nós nunca fomos escravos. Abraão é nosso pai. Nós nunca fomos escravos de ninguém, como dizes. O texto justamente diz assim, jamais fomos escravos, verso 33 de alguém. Como dizes tu sereis livres? Nós somos livres. Eu sou judeu, eu sou fariseu, eu sou religioso, eu sou moralmente aceito na sociedade, eu sou pilar moral da sociedade, eu sou praticante da vontade de Deus, eu obedeço a lei, eu sigo os rituais, eu ofereço sacrifício, dou oferta no templo, eu faço todas estas coisas. Como, pois, dizes que eu sou escravo? Quem é você? E replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Percebem? Jesus está falando sobre um problema meu e teu, que é o que? A escravidão do pecado. Escravidão do pecado dos nossos vícios, escravidão dos pecados da nossa vã religião, escravidão do pecado da nossa filosofia de vida, dos nossos valores, de uma ética e de uma moral duvidosa e justificada. Justificada, eu não sou tão ruim, eu não sou pior do que aquele, tem muitos piores do que eu, tem gente fazendo muito pior do que eu, sendo assim, Deus me aceita do jeito que eu sou. E Jesus está falando, olha, você tem que ser liberto desses conceitos, você tem que ser liberto desses princípios, porque isso são condições de pecado que escravizam a tua mente, o teu coração, a tua alma, e Deus quer te libertar desta escravidão. E só eu, que sou o Filho de Deus, por meio da minha obra, posso te libertar dessa escravidão. Talvez isso fique mais claro nas palavras de Paulo, quando você vem em Romanos. O apóstolo Paulo ele vai falar muito sobre pecado em todo o decorrer, talvez as melhores explanações sobre a natureza do pecado, a condição do pecado em nós, as situações do pecado estejam em Romanos capítulo 3, quando Paulo ele fala que a respeito de como Deus vê o homem, tá? Isso falando de forma geral, aqui tanto para o romano como para o judeu, para o hebreu,
Ele diz assim, como está escrito, verso 10 do capítulo 3. Não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos, sem exceção, se extraviaram e como se fossem um só, se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta da humanidade, do homem, de todos eles, é como se fosse uma sepultura aberta. Com a língua urdem, tramam engano, articulam engano. Veneno de víbora, de serpente está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. Seus pés velozes são para derramar o sangue. No seu caminho a destruição, desconhecem o caminho da paz. E de forma geral, a humanidade é vista dessa maneira. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Porque se os homens temessem, lembrem-se dos gibeonitas. Os gibeonitas temeram a Deus, eles não temeram o povo de Israel. Eles não temeram o exército de Israel, eles temeram que a manifestação do Deus, ele diz assim, olha, o Deus de vocês é de verdade. O Deus de vocês falou a Moisés e nós estamos sabendo. O Deus que se manifestou a Moisés se manifestou no Egito, se manifestou sobre as vitórias que vocês tiveram até chegar à terra de Canaã. Esse Deus é de verdade, nós tememos esse Deus, por isso nós queremos paz com ele. Por isso nós queremos, ainda que nós percamos a nossa liberdade, ainda que nós tenhamos que nos submeter a vocês por toda a nossa vida, nós fazemos isso porque nós tememos a Deus e levamos Deus a sério. E aqui ele fala que, de forma geral, o homem não leva Deus a sério. O homem não considera Deus como sendo sério, nem como Deus existindo. Chegamos ao ponto do descaso com a sociedade está hoje, da forma como eles zombam descaradamente da pessoa de Cristo, daquilo que é santo, profanam o sagrado, e nós chamamos isso de shows de stand-up, chamamos isso de comediantes. São comediantes, e como é engraçado tratar Jesus com baixaria, tratar Jesus com uma situação como se ele fosse um homem vulgar, com as práticas mais impróprias e descabidas em relação àquilo que a Bíblia estabelece. Essa sociedade que nós vivemos, mas sempre foi assim. O homem não considera Deus, porque se considerasse Deus, ele se tornaria escravo de Deus. Se ele fosse alguém temente a Deus, ele se submeteria a Deus. E o homem prefere se submeter à religião, prefere se submeter a filosofias, prefere se submeter a crendices do que se submeter a Deus. Por isso que chega na sequência ele diz, verso número 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Há mais definições que Paulo vai abordando aos romanos, mas é interessante que ele vai trabalhar de uma forma de foro muito íntimo, de questão muito pessoal, quando você chega no capítulo 7, onde ele vai abordar o conceito da lei, que traz à luz o pecado, que revela o pecado. Então ele traz esse texto, verso 14, começando do 14, do capítulo 7 de Romanos. Pois bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou o quê? Ele começa a fazer uma análise pessoal. Ele, Paulo, judeu, hebreu, de nascença, fariseu, seguidor da lei, praticante e agora apóstolo. Crendo em Jesus, tendo Jesus se manifestado para ele no caminho de Damasco, tendo Jesus se manifestado em vários momentos, tendo Jesus trazendo revelações e mais revelações. É interessante lá em Coríntios, quando ele fala sobre a ceia, ele diz, olha, o que eu vos entreguei, eu não recebi de homem algum, eu recebi do próprio Senhor Jesus, que na noite em que Jesus foi traído, quem disse o que aconteceu naquela noite para Jesus não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago, quem falou o que aconteceu na noite em que Jesus foi traído foi o próprio Jesus. Paulo fala isso, Jesus esteve comigo, e Jesus disse o que aconteceu naquela noite. Eu não recebi de homens, eu recebi do Senhor. Que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou do pão, tomou do cálice, partiu, dividiu e disse isto. Então, Paulo ele tinha momentos fantásticos com Jesus. E aqui ele fala justamente isso, olha só. Por quê? Bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, na minha natureza, na minha essência, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ele está falando, eu nasci em pecado, eu vivi em pecado, eu me tornei escravo do pecado por opção.
E fui escravo do pecado dentro da religião, dentro da religiosidade, dentro da minha severidade religiosa. E é interessante que ele fala, ainda há resquícios dessa escravidão em mim. Essa escravidão do pecado ainda se manifesta em mim. Ele sendo apóstolo, ele tendo revelações profundas de Jesus, ele diz, olha, ele está falando, eu tenho os resquícios dessa escravidão em mim. Porque um dos grandes problemas, se diz que o elefante é um animal de grande porte, de muita força. E se diz que para que aqueles animais sejam domesticados ou sejam mantidos presos, se faz o quê? Desde filhote, prende-se o pé do elefante a um tronco com uma corrente pesada ou com uma corda forte. E o que o animal vai fazer desde pequeno? Ele vai tentar tirar o pé dali, mas ele vai ficar sempre encontrando a resistência daquela força que é maior do que ele. E ele cresce naquela limitação. Quando ele se torna adulto, já com um porte totalmente diferente, ele teria a força de quebrar a corda. Mas como a sua perna está presa, e desde criança ele foi criado, ou desde filhote, ele foi criado naquela condição de prisão, ele não tem consciência que ele pode romper a corda. E ele continua o quê? Preso a uma pequena corda, porque ele está acostumado com aquela escravidão, ele está acostumado com aquela cadeia, ele está acostumado com aquele sistema de vida na qual ele cresceu subjugado. A mesma coisa é o pecado em nós. Muitas vezes nós estamos presos pelo pecado e nós nem nos damos conta, porque nós estamos presos a isso desde que nascemos. E crescemos debaixo desta corda que nos prende. Paulo está falando, eu ainda sofro influências dessa criação, eu estou lutando contra isso. E ele diz, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Peraí, Paulo está falando que o pecado habita nele? Por quê? Não o pecado no sentido dele viver em pecado, mas ele fala do sentido que da sua natureza, que tem uma inclinação natural, uma inclinação que é de nascença na sua vida, que faz com que ele tenha desejos, tenha atitudes, tenha ações e reações que o levam a transgredir a lei e a fazer aquilo que não é do acordo de Deus. Neste caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, ou seja, na minha natureza, na minha criação, naquilo que formou o homem que eu sou, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero este faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, o querer fazer o bem encontra a lei de que o mal reside em mim. Percebe que ele diz? Eu nasci em pecado, eu cresci em pecado, e isso me fez escravo do pecado, me fez escravo dos meus instintos, me fez escravo das minhas paixões, me fez escravo dos meus desejos, escravos dos meus vícios. Vícios, tanto vícios de práticas, como vício de sentimentos, emoções, de atitudes, né? E ele diz então, porque o tocante ao homem interior, ou seja, eu encontrei Jesus, eu conheço Jesus, e eu tenho prazer na lei de Deus, eu tenho prazer em obedecer a Deus, mas vejo nos meus membros, diz o verso 23, outra lei que guerreando contra a lei em minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, ou seja, a minha natureza me inclina para o pecado. A minha também me inclina, a tua também, você já deve ter sentido isso. Já reparou como é muito mais fácil nos entregarmos ao erro do que fazermos o certo? Para fazermos o bem nós temos que pensar, para fazer o mal é quase uma reação instintiva. Para tratarmos uma pessoa com bondade, nós temos que medir as palavras, medir as atitudes, medir as nossas reações. Para tratar uma pessoa com brutalidade, com violência, com ignorância, é de 0 a 80 em questão de 1 segundo. É natural, é natureza. Por isso que ele está falando o quê?
Então, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desaventurado, infeliz, outra tradução antiga dizia, maldito homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aqui Paulo traz a solução. Qual é a solução para a escravidão? Por isso que Jesus Cristo diz lá, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, vocês vão ser livres da escravidão. Por isso que Paulo então ele abre o verso 25 dizendo, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É interessante aqui que ele trabalha sobre a escravidão. Escravidão estabelece o conceito que se há escravo, é porque o escravo é escravo de um senhor. Se há servidão, é porque a servidão está debaixo da vontade de um senhor. Por isso que ele diz aqui, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós acabamos encontrando o quê? Uma condição em que simplesmente o quê? A vontade de Deus, o propósito de Deus, a natureza de Deus se faz necessária se revelar em nós. Isso se faz por meio de quem? Da pessoa e da obra de Cristo. Então, dentro dessa perspectiva, ele diz, olha, Jesus veio para assumir um senhorio e um governo sobre a nossa vida. Tenha esse cuidado, tenha essa proximidade, tenha essa consciência que Jesus foi levantado na cruz para te fazer livre, para te livrar da escravidão, para te livrar do poder do pecado, para te livrar do poder do mal, para te livrar das consequências do pecado, perdoando o teu pecado na cruz e te dando a oportunidade de começar uma vida nova. É interessante que aqui casa bem a figura do servo da orelha furada, que é o quê? O servo da orelha furada é aquele que era escravo e quando chega no final dos 6 anos, no 7º ano ele é lhe dado a liberdade, e tendo posse da liberdade, o servo da orelha furada fazia o quê? Ele ia até o Senhor e falava, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu quero usar da minha liberdade para me tornar teu servo, para me tornar escravo teu por toda a minha vida. E aqui vem a graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Jesus ele vem e nos liberta, que é o que ele diz lá, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus nos liberta, ele nos liberta do pecado. Mas ele nos coloca diante de uma condição. Olha, você pode ser livre agora e viver a tua vida do mesmo jeito. E você pode voltar a cair no pecado e voltar a ser escravo novamente, voltar a ficar endividado, voltar a ficar numa situação de falência. Mas eu quero que você entenda que há a possibilidade de você agora, usando dessa liberdade, entregar para mim toda a tua vida, para que a partir de agora eu seja definitivamente, por toda a eternidade, o dono da tua existência. Para que eu seja teu Senhor. Por isso que Paulo diz aqui, graças a Deus por Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. É esse Senhor Jesus, aquele que morreu por nós na cruz, a quem nós submetemos a nossa liberdade, para que por meio do submetermos da nossa liberdade, nós possamos nos tornar discípulos de Jesus. E nos tornando discípulos de Jesus, comecemos a nos tornar seus imitadores. E nos tornando imitadores de Jesus, nós venhamos a ser, como Jesus Cristo disse lá em João 8, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que nos liberta não é religião. O que nos liberta não é uma ética moral elevada. O que nos liberta não é simplesmente fazermos o que é correto. O que nos liberta é nos submetermos ao serviço, aos interesses do propósito de Deus. Para que Deus, assim como fazia com o servo, lhe dava todas as condições de subsistência e nos supria toda a necessidade. Assim como Deus fez com os gibeonitas, os aceitou como servidores para colocá-los onde Ele queria que eles estivessem, servindo no altar, servindo aos interesses de Deus. E quando tudo acabasse, no processo, eles poderiam desfrutar do cuidado, da provisão, da paz e do livramento que vem de Deus. Então, dentro dessa perspectiva, hoje nós ainda podemos ter resquícios de escravidão na nossa vida, mas nunca podemos nos esquecer de que temos um Senhor que é Jesus Cristo e temos que nos submeter usando de nossa liberdade dia após dia, indo para a cruz, crucificando o nosso velho homem, nos submetendo a Cristo, nos submetendo à vontade de Deus, para que dentro desse processo a vontade de Deus se cumpra na nossa existência. O meu desejo é que você possa, de forma muito clara, muito definida,
ter no teu coração que nós fomos chamados para a liberdade. E uma expressão que eu gosto muito é escravos nunca mais. Você pode ser livre do pecado, você pode ser livre do mal, você pode ser livre das filosofias, você pode ser livre das crendices, porque Deus tem esse caminho para você, tem esse caminho para a tua vida, tem esse propósito para a tua existência, e que o meu desejo é que você alcance esse caminho, o caminho que está em Cristo, olhando para aquele que foi levantado no Calvário, e que a boa vontade dele se cumpra na tua vida.